Olá, pessoal. Vamos desenvolver agora mais uma classe que vai ocupar a nossa camada modelo. Essa classe ela vai ser responsável por implementar, para traçar as diretrizes de como o nosso banco de dados vai se comportar. Nós vamos na primeira pasta do Java, botão direito, New, Java Class. Nós vamos colocar o nome dessa classe de BD Model e pressionar o Enter. Essa classe ela vai ser uma subclasse do nosso SQLite OpenHelper, que é uma classe que nos auxilia no processo de desenvolvimento de um banco de dados de um aplicativo Android. Quando nós desenvolvemos uma classe que herda as características do SQLite OpenHelper, nós precisamos obrigatoriamente trabalhar com um construtor, com um método onCreate, que será responsável por verificar se existe o banco de dados criado, e se não existir, ele vai criar. Geralmente esse onCreate é executado na primeira inicialização do sistema, do aplicativo. E nós temos o onUpgrade, que ele é responsável por verificar atualizações nesse banco. Vamos dar um exemplo. Imagine que o nosso aplicativo está funcionando e eu preciso inserir mais um campo no nosso aplicativo e, consequentemente, mais um campo em nossa tabela. Então, eu vou utilizar o onUpgrade para atualizar esse banco de dados que já existia e estava relacionado ao nosso aplicativo. Durante o desenvolvimento, nós vamos trabalhar com alguns atributos. Esses atributos vão trazer um modelo do nosso banco de dados. Nós temos aqui os atributos estáticos, que são aqueles atributos que não vão mudar durante a utilização dessa classe. O que é pertinente para o nosso banco de dados? Eu preciso saber o nome do banco de dados, então eu coloquei aqui, dbNome, e o seu conteúdo sempre será DB credencial, é o nome que eu escolhi para o nosso banco. Neste primeiro momento, o nosso banco ele vai receber a versão 1. Esse versionamento é muito importante, que é o que vai ser utilizado em futuras manutenções pelo onUpgrade. Neste caso, dessa apostila, nós vamos apenas trabalhar com ele na versão 1. E dentro desse banco de dados eu vou criar uma tabela, que vai receber o nome de TBL credencial. Essa tabela, por sua vez, ela precisa receber os campos para armazenar uma credencial. Nós podemos lembrar que a nossa credencial é formada pelo ID, pelo nome do serviço, pelo usuário utilizado nesse serviço e a senha. Então, eu determinei que dentro dessa tabela TBL credencial, nós vamos ter os seguintes campos. O ID vai chamar ID credencial, o nome, nome credencial, o usuário, usuário credencial e a senha, senha credencial. E nós vamos utilizar aqui um atributo de apoio, que é o CMD-SQL, que esse CMD-SQL ele vai ganhar comandos SQL no formato de uma string. Na sequência, nós desenvolvemos os métodos get, que são aqueles métodos que vão retornar os valores dos nossos atributos. Reparem que como os nossos atributos nós classificamos eles como estático, não é a nossa intenção no decorrer da execução do programa mudar o nome de um campo, por exemplo, da tabela. Então, nós não precisamos trabalhar com os sets, nós trabalhamos apenas com os gets dos atributos, exceto o CMD-SQL,
que nós precisamos ter um set para poder jogar uma informação dentro dele, já que esse comando SQL ele pode mudar dependendo da execução do nosso aplicativo. Uma vez determinado os nossos atributos e os métodos get e set para o CMD SQL, nós vamos desenvolver agora o construtor do nosso BD Model, que na verdade vai construir a nossa superclasse SQLite OpenHelper. Então eu vou determinar aqui um super para construir a nossa superclasse. Neste super eu tenho que passar o contexto em questão que foi obtido aqui no construtor. Eu tenho que passar o nome do nosso banco de dados, que eu vou obter através do get dbNome. Eu tenho que passar o nosso cursor, que no caso eu vou deixar vazio. E eu tenho que passar a versão do nosso banco de dados, que eu vou obter através do get db versão. A partir do momento que eu construir a nossa superclasse, nós vamos determinar um SQLite database, e esse objeto ele vai ser responsável por manipular os dados dentro desse banco de dados que foi criado, foi desenvolvido pelo SQLite OpenHelper. E no caso, eu vou determinar que o nosso database, esse objeto do tipo SQLite database, ele vai receber um get writable database. Nada mais é que eu estou falando que esse objeto ele vai receber um banco de dados e eu vou poder efetuar uma leitura escrita neste banco. A partir deste momento, eu preciso pensar na primeira execução do nosso aplicativo. Assim que o nosso aplicativo for instalado a primeira vez no celular e o nosso usuário chamar a execução deste aplicativo, nós vamos ter todo esse processo de construção e quando chegar nessa parte, ele vai verificar que o nosso banco de dados ainda não foi criado. Então, o nosso SQLite OpenHelper vai chamar automaticamente o onCreate para desenvolver a estrutura do nosso banco de dados. Lembrando que isso é realizado apenas no primeiro acesso, na primeira execução. Nas demais, nós já vamos ter um banco de dados, uma estrutura criada para este aplicativo. Agora, nós vamos desenvolver um método chamado criar tabela. E neste método, eu vou determinar através do set cmd_sql um texto, uma string, utilizando um comando SQL, que nós vimos em nossa apostila, chamado createTable. É o comando que nós vamos utilizar para criar uma tabela. Esta tabela é a tabela que nós desenvolvemos o nome aqui em cima, TBL credencial. Então, com o auxílio de concatenações, nós vamos desenvolver o nosso comando SQL. createTable, buscamos o nome da tabela através do get. Concatenamos com os campos, através do campo getID, que vai trazer o nome ID credencial, e vamos determinar que este campo ele vai ser do tipo inteiro, será uma primary key,
ou seja, é o campo responsável por distinguir linhas de uma tabela, e ele vai ser do tipo auto-incremente, ou seja, eu não preciso me preocupar em gerar este código no futuro. Ele automaticamente, quando eu inserir uma credencial, ele já vai atribuir, né, o sistema do banco de dados já vai atribuir um ID exclusivo para aquela credencial que eu inseri. Na sequência, nós vamos determinar os outros campos dessa tabela, através do getNome, buscando nome credencial, do tipo texto, getUsuário, buscando usuário credencial, também será do tipo texto, e o getSenha, buscando senha credencial, que também será do tipo texto. Neste momento, através do nosso comando criar tabela, do nosso método criar tabela, nós vamos dar um return getCMDSQL, ou seja, eu guardei uma string dentro do nosso CMD SQL e agora eu vou ler novamente essa string, retornando através do método. E eu vou utilizar esse método aqui, criar tabela, na nossa função do onCreate. Só lembrando que é um método que será chamado na primeira execução do nosso aplicativo. E o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar esse objeto que foi passado para o onCreate, né, o SQLite Database, eu vou pegar o DB, vou aplicar um exec SQL, sempre obtendo uma string, e essa string que eu vou passar vai ser o retorno do nosso método criar tabela. Pronto. Desenvolvemos agora o nosso modelo de banco de dados. Tenho todas as características necessárias e na sua primeira execução, o nosso banco, a nossa tabela será criada e nós vamos estar aptos a manusear esses dados, inserindo, lendo, alterando quando for necessário.